Sou Arquelau Santos e estamos mais uma vez agora para dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro de Jó. Iniciamos este estudo intitulado Lições da Vida de Jó. No primeiro vídeo nós trabalhamos exatamente uma vista panorâmica sobre o livro, intitulado Introdução, que você também pode encontrar no nosso canal. E vamos dar continuidade hoje a esse estudo, adentrando propriamente na história de Jó, no livro de Jó. E o nosso estudo de hoje é intitulado 7 Dias de Silêncio. É a parte 2 destas reflexões, desta série de reflexões. Quero convidar você para ler a Bíblia conosco, juntamente no livro de Jó, capítulo 2, versículos 11 a 13. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim a palavra de Deus. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. E concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E, levantando de longe os olhos e não conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar, e se assentaram juntamente com ele na terra, 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Pensemos o seguinte, todos nós tentamos, de forma natural, evitar as crises. Nós não queremos passar por crises. Se pudermos, nós escapamos. E isso é algo natural no ser humano, ele se proteger, salvar sua vida e tal. Até mesmo a famosa oração do Pai Nosso tem um trecho que diz: livra-nos do mal. Foi a oração de Jesus ensinada aos seus discípulos que nós oramos, cristãos, sejam evangélicos, sejam católicos, sejam de que religião for, que professa exatamente que tem na Bíblia a sua regra de fé, tem a oração do Pai Nosso como modelo. E quando nós oramos livra-nos do mal, nós estamos orando correto. Porque para nós é bem mais seguro sermos livrados do mal do que necessariamente passarmos pelo mal, quando corremos o risco, inclusive, de não vencer, se não tivermos graça de Deus para isso. Jesus também, quando ele estava no jardim de Getsêmani, que ele fez a oração ao Pai em agonia, com muita angústia, ele pediu: Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Só que ele complementa: todavia não seja a minha vontade, mas a tua. Mas veja bem, há lutas que nós precisamos enfrentar sozinhos, quando ninguém poderá ajudar. Nesse momento, nossa força dependerá exatamente do quanto nós temos de Deus, do quanto nós acumulamos de Deus na nossa vida e da sua palavra. Vai depender do tamanho da experiência e da intimidade que eu e você temos com Deus para vencermos as dificuldades. Jó teve essa experiência bem aguçada. Pode ser o desejo de Deus que eu e você reflitamos sobre a vida de Jó, nesse período em que o mundo todo passa por uma crise. É uma crise mundial. Daí o termo pandemia, porque não é isolado numa cidade, num estado, numa nação. É mundial. Afinal de contas, quem sabe o que Deus tem preparado para mim, para você, logo à frente, amanhã. Sobre a autoria do livro de Jó, apenas recapitulando, nós temos um quase consenso de que tenha sido Moisés. Inclusive, algumas versões mais antigas da Bíblia, por exemplo, a Almeida Revista Corrigida, edição de 1969, ela trazia, depois na edição de 95, já não veio mais, trazia um asteriscozinho do lado do nome Jó, no início do livro, e trazia embaixo o seguinte: supõe-se que Moisés escreveu este livro quando se achava entre os midianitas, cerca de 1520 anos antes de Cristo. Ou seja, antes de Moisés libertar o povo de Israel. Essas datas, elas não são, evidentemente, não são consenso, então apenas para nós termos essa noção.
Nós temos no livro, evidentemente, o autor, nós temos o narrador e nós temos os personagens. Sabemos quem são os personagens, que aparecem com nome. Então vejamos, quando nós falamos de narrador, nós precisamos ter a noção exatamente, quando lemos o texto sagrado, assim como qualquer outra literatura, nesse particular, nós temos que nos atentar para ver quem está falando. É o narrador que está falando? É um dos personagens? É o próprio Deus? É Satanás que está falando? Onde ela está falando? No texto que nós vemos exatamente que chegaram para visitar Jó, 3 amigos seus, e Jó estava possivelmente no monturo da cidade, exatamente no seu estágio mais degradante até então. Então esse é o local onde Jó é encontrado pelos seus amigos, supostamente. E o que esse personagem ou esse narrador está falando? E por quê? Por que eu estou chamando a atenção? Porque quando nós sabemos quem está falando, nós vamos exatamente atribuir a confiabilidade e a veracidade das suas palavras. Ainda que esteja registrado na Bíblia, mas, por exemplo, se é Satanás que está falando, nós sabemos que não é verdadeiro. Por exemplo, Satanás acusa Jó diante de Deus, garantindo que Jó iria pecar. E nós sabemos que isso não aconteceu. Jó não amaldiçoou Deus. Mas veja bem, a Bíblia não registra o que se passou naquele monturo, onde Jó se encontrava e onde seus amigos se juntaram a ele. Sabemos, contudo, que não houve troca de palavras durante 7 dias. Nós não vamos falar sobre os amigos de Jó agora, no próximo vídeo sim. Hoje apenas sobre Jó, praticamente. E sabemos, contudo, que eles não falaram, o narrador apenas nos informa isso, que eles chegaram diante de Jó, ficaram condoídos com a situação e não tiveram palavras. Podemos supor que estes 7 dias foram utilizados pelo nosso herói da terra de Uz para remoer os acontecimentos dos últimos dias. Ora, durante 7 dias, 7 noites, nem os amigos de Jó trocaram palavras com ele, nem o próprio Jó. O que será que Jó fez durante esses 7 dias? Nós podemos conjecturar que Jó refletiu sobre tudo o que tinha acontecido nos últimos dias ou meses, não sabemos ao certo, com ele, com a sua família, com a sua fazenda. E nós podemos então aproveitar esse silêncio de Jó e voltarmos para o início do livro, voltarmos para o primeiro capítulo, voltarmos para o prólogo, porque é exatamente quando o narrador nos apresenta Jó. Uma pequena pausa para avisar que eu estou utilizando aqui algumas bíblias de estudo, falei no primeiro vídeo também, a Bíblia de Estudo Day, que é a Bíblia de Estudo Palavras-Chave. Essas são na versão Revista Corrigida, Almeida Revista Corrigida. Também a Bíblia de Estudo NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Também a Bíblia de Estudo Integrada, que é uma Bíblia em ordem cronológica. E ela traz a versão ANVI, Nova Versão Internacional. Certo? E algumas outras Bíblias mais, como a Bíblia de Estudo Pentecostal e a Aplicação Pessoal, que foram utilizadas para a elaboração do esboço desse vídeo. Também o livro de Charles Swindoll, o livro Jó, um homem de tolerância heróica. Também estive apreciando estudos do pastor Daniel Santos Júnior, pastor da Igreja Presbiteriana. Pois bem, então nós temos o prólogo, que é exatamente os 2 primeiros capítulos de Jó, que nós lemos os últimos versículos hoje. Há suposições de que esta parte do livro de Jó, suposições bem distantes, que ela talvez tivesse sido escrita depois da parte principal. Há uma tradição judaica de que Moisés teria recebido a revelação desses 2 capítulos posteriormente, quando estava no Monte Sinai, logo após a entrega das tábuas da lei. Mas são suposições apenas para mencionar aqui, porque não fosse esses 2 capítulos, nós não saberíamos o porquê do sofrimento de Jó. É possível que nem o próprio Jó tenha tido essa compreensão
esse conhecimento, o que estava por trás de tudo que ele passou. Primeiro, então, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre esse homem da terra de Uz chamado Jó, sua família, sua riqueza. O narrador começa nos apresentando um homem rico, um homem sábio, um homem que se destacava dos demais do Oriente. Ele diz: havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. E ele fala sobre a riqueza de Jó, fala sobre a família de Jó. Mas a primeira apresentação que ele faz de Jó é exatamente da sua integridade a Deus. Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Na Nova Almeida Atualizada, esse termo sincero lá vai estar íntegro. Então nós temos em Jó uma pessoa que se destaca pela sua integridade, pela sua sinceridade, que tem a ver exatamente com a forma como uma pessoa se apresenta e se porta internamente diante de Deus, que só Deus sabe. Não tem como eu falar de uma pessoa, dizer que ela é íntegra, com precisão, porque eu não conheço o coração dela. Posso até dizer que ela é uma pessoa reta, porque a retidão é aquilo que se mostra, aquilo que se externaliza. Jó, ele tanto era internamente quanto era externamente. Então, a sua integridade tem a ver com a sua conduta interna, interior, que somente Deus pode ver. E a sua retidão é exatamente como ele era visto pelas pessoas. Então ele era um homem sincero, ou íntegro, e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Ou seja, Jó, ele se antecipava ao mal. Sabendo que o mal viria por um caminho, ele desviava o caminho para que não topasse com o mal. Ele era uma pessoa precavida quanto ao fazer o mal. Quem apresenta Jó nesse momento é o narrador. O narrador nos apresenta Jó com essas condições. Mas ele continua falando e fala da riqueza de Jó. Não vamos ler o texto para não ficar muito extenso esse vídeo. Mas a sua riqueza era muito grande. O narrador diz que ele era o maior do Oriente. Ele não era um dos mais, ele era o cara, ele era o milionário do Oriente. Ele era reconhecidamente o mais poderoso do Oriente. Mas ele tinha uma família perfeita, tinha 10 filhos. 7 filhos e 3 filhas. Tinha esposa. Seus filhos já eram crescidos, Jó já havia vencido a fase de educar os filhos, de cuidar dos filhos. Eles já eram crescidos, já eram adultos. O narrador nos diz que esses filhos eles se reuniam, cada um no seu dia, que podemos entender como sendo no dia do seu aniversário, para fazerem festa. E convidavam um ao outro. Nós não vemos menção de festanças, a não ser nesse aspecto. Convidavam os seus irmãos para as suas festas. Inclusive, nós não podemos, a partir daí, dizer, não deveríamos, pelo menos, dizer que os filhos de Jó eram pessoas devassas, pessoas que viviam de farras. A Bíblia não fala isso. As suas festas não significa necessariamente que eles eram pessoas de farra. Mas sabemos que Jó, mesmo assim, ele tinha uma preocupação e imaginava, diz a Bíblia, que Jó pensava, ele presumia, meus filhos blasfemaram contra Deus nessas festas. Em seu coração eles pecaram contra Deus. Então eu vou orar por eles. Então Jó oferece sacrifício pelos seus filhos. O narrador, de repente, ele transporta o leitor para uma outra dimensão. Porque enquanto Jó está descansando, o narrador nos leva para um outro cenário. E lá nós temos então os anjos se apresentando diante de Deus. E Satanás se apresenta juntamente com eles. E ali estabelece-se um diálogo, porque Deus pergunta para Satanás, talvez até uma pergunta mais retórica, porque Deus sabia de onde Satanás vinha, Deus é onisciente, mas Deus lhe pergunta, de onde vens? E Satanás responde. E Deus faz a segunda pergunta, observaste tu, meu servo Jó, um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Veja que Deus faz a mesma apresentação de Jó que o nosso narrador apresentou. As mesmas características. E aí nós temos naquela conversa que Satanás ele vai e acusa Jó. Enquanto que Deus elogia Jó, Satanás acusa Jó, dizendo para Deus que Jó só era fiel porque era abençoado. Dizendo para Deus que a crença de Jó estava embasada nas bênçãos materiais, na proteção de Deus.
Quando ele diz assim, porventura teme Jó a Deus debalde? Ou seja, porventura Jó teme a Deus gratuitamente? É claro, Senhor. Tu cercaste ele de bem, tu colocaste ao redor dele uma cerca de proteção, de modo que ele é um cara intocável. O homem é só bênção. Família perfeita, bens materiais. O homem é crente, o homem é inteligente, o homem é sábio, é respeitado. Por que ele vai deixar de ser fiel? E Deus certamente olha para Satanás, Satanás continua e diz, mas experimenta tirar tudo que ele tem, que ele vai para cima contra ti. Interessante que os versículos iniciais do livro de Jó, versículo 1 a 5 do primeiro capítulo, nós temos exatamente uma exposição das bênçãos e da vida de Jó. E no versículo 6 nós temos exatamente essa mudança de cenário. E esse que aparece diante de Deus, ele é identificado no livro como sendo Satã, como sendo Satanás, com o seu significado que é adversário, ou acusador. Depois dessa pergunta de Deus e da resposta de Satanás, que logo em seguida também incita Deus para que toque nos bens de Jó, então nós temos novamente uma mudança de cenário. Mas será que Deus precisava testar Jó? Na sua onisciência, teria Deus dúvidas sobre a fidelidade de Jó? Claro que não. Inclusive é o próprio Deus que fala que ele é fiel e íntegro. Só que Deus autorizou Satanás a tocar nos bens de Jó, exceto na sua vida. E Satanás saiu. No versículo 12 do primeiro capítulo, nós temos o seguinte: e Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos comiam e bebiam na casa de seu irmão primogênito. É assim que o versículo 13 apresenta o início da tragédia. Todas as perdas de Jó ocorreram simultaneamente, nós vamos ver agora. Sabe de uma coisa que eu observei ao longo da vida, apesar de não ser tão vivido assim, que o dia que antecede, o dia ou a noite que antecede o dia mau, ele passa como qualquer um. Nós temos um dia normal, uma noite normal, e não sabemos a calamidade que virá no dia seguinte. Muito raramente nós temos uma previsão de que o mal vai acontecer. Foi assim com Jó. Jó não sabia, não imaginava. E de repente os mensageiros começam a chegar. Um chega, diz, os sabeus deram sobre os bois e as jumentas e levaram. O outro chega, fogo de Deus caiu do céu e matou as 7.000 ovelhas. Fogo de Deus ou não? Foi o que o mensageiro falou? Será que ele, de repente, atribuía a esse fenômeno, por ter vindo do céu, de ser de Deus? E é assim que está escrito. Mas nós sabemos quem está exatamente atacando Jó. Os caldeus deram sobre os camelos, 3 bandos de caldeus, e levaram os 3.000 camelos. E aí chega o último mensageiro. Penso eu que Jó estava tentando se recompor a cada notícia a mais, de repente chega o último mensageiro e diz: Jó, teus filhos. Um grande vento do deserto deu exatamente na casa onde os teus filhos estavam, na casa do mais velho. E todos morreram, Jó. Queridos, queridas, não dá para a gente mensurar o tamanho do sofrimento de Jó. Mas nós sabemos o seguinte, que de repente, de um dia para o outro, uma casa cheia de filhos fica totalmente vazia, sem nenhum filho. Só que não antes de comportar 10 caixões. Só que é um agravante. Deus silenciara.
O Deus de Jó ocultara daquele pai, daquela mãe, o significado dessa situação. Não deu explicações, não ofereceu consolo. Talvez o silêncio do céu tenha incomodado Jó mais mesmo do que os acontecimentos e notícias espantosas aqui da terra. Porque nós não estamos falando de um homem que fosse indiferente com a sua espiritualidade. Nós estamos falando de um homem que tanto faria se Deus existisse ou não. Estamos falando de um homem que acredita em Deus, que é devoto a Deus, que é fiel a Deus, que é sincero, que é íntegro. Um homem crente. Um homem que dedicou a sua vida crendo no Deus verdadeiro. Charles Swindoll, no seu livro, ele traz o seguinte relato, o seguinte comentário. Ao ler a narrativa bíblica, quando você chega ao final desse comovente episódio, onde 4 mensageiros trêmulos derramaram suas almas e Jó absorveu todo o peso dos seus relatos trágicos, é preciso fazer uma pausa e deixar que a tristeza penetre. Esta é a oportunidade clássica para permitir que as suas emoções se manifestem. Esta é a vida em sua maré baixa. O fim absoluto da trilha. O único que está apreciando a cena é a criatura sobrenatural que o provocou. Satanás e suas hostes demoníacas estão na beirada dos seus assentos no império invisível do mal, vigiando ansiosamente, esperando pelo veneno que, sem dúvida, jorrará dos lábios daquele pai. Mas espere um pouco. Vamos ver agora o verdadeiro Jó. Era isso que Satanás queria. Se você nunca tivesse lido a história de Jó, nunca tivesse ouvido, seria um momento que você ficaria ansioso também. Mas você já sabe mais ou menos, né? Olha só. Vamos ver a reação de um falido fiel. Jó finalmente vai reagir. Ele vai reagir. Diante de tudo aquilo. Não sabemos que se foi logo após a notícia da morte dos seus filhos. Não sabemos se foi durante o velório, se foi depois de enterrar os 10 filhos ao lado das sepulturas deles. Mas nós sabemos que em determinado momento Jó, como diz a Bíblia no versículo 20 do capítulo 1. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Nós temos aqui alguns verbos que, como sabemos, denotam ação. Jó se levantou. Jó rasgou o seu manto. Jó rapou a sua cabeça. Tudo isso tinha um significado para a sua época. Se lançou em terra, prostrado, em completa humildade e submissão a Deus. E aí ele reage com a sua voz. Porque o narrador diz que Jó adorou. É interessante que Jó não acusa Deus, Jó não amaldiçoa seu Criador, Jó não indaga o que nós costumamos dizer, mas por quê? Não é? Jó tampouco falou para Deus, restitui, traga de volta o que é meu. Não. Ele não apela para os direitos humanos, para o princípio do mínimo existencial, para a dignidade da pessoa humana. Não, Jó, ele adora. Mas não apenas com atitude. Ele fala. Versículo 21. Ele disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. E ele fez. Bendito seja o nome do Senhor. Milênios depois, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo o seguinte, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos e sejamos com isso contentes. 1 Timóteo 6, 7, versículo 7 e 8. Pelo que nós vimos, Jó tinha essa compreensão, assim como Paulo. Ele tinha uma compreensão muito madura para a sua época
no sentido de que nada trouxemos, nada levamos. No intervalo, tudo é por empréstimo. Tudo pertence a Deus. E Deus tem a palavra final. Isso chama-se submissão a Deus. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse texto é muito bonito, muito maravilhoso. E a gente se alegra, a gente se entristece com a situação, a gente se conforta, a gente louva a Deus pela vida de Jó, mas só Jó sabia o que se passava, Jó e sua esposa, no interior de seus corações. Aqui aprendemos com Jó que diante de uma perda nós temos sim o direito de reclamar, de lamentar a perda. Só que melhor do que isso, em vez de reclamar a perda, nós podemos agradecer pelo tempo em que tivemos aquilo que foi tirado de nós. Que tal agradecer pelo que nós temos? Você costuma agradecer pelo seu emprego? Costuma agradecer pela sua casa, pelo seu carro, pelo seu salário, pelo tipo de trabalho que você desempenha, pela sua profissão? Desde adolescente eu tinha uma observação nesse sentido e eu agradeci a Deus até pela caneta que eu tinha no bolso, quando eu não tinha muito mais do que isso. Pela bicicleta, pela moto, pelo carro. E pela graça de Deus eu tenho esse sentimento ainda hoje. Quando eu entro no carro, eu me lembro que aquele carro que está me conduzindo é bênção de Deus. É concessão de Deus. Prosseguindo, vamos de volta ao cenário celestial. Nós temos um novo golpe em vista, porque o capítulo 2 introduz novamente o leitor ao cenário celestial. E lá nós temos os anjos se apresentando diante de Deus, assim cremos, os filhos de Deus, e Satanás no meio deles. No primeiro capítulo não menciona que Satanás foi se apresentar diante de Deus, nas versões convencionais. Mas no segundo capítulo, nessa segunda ocasião, o texto diz que Satanás foi entre eles apresentar-se diante de Deus. Então nós podemos entender que Satanás foi prestar contas do que tinha ocorrido a Jó. E Deus pergunta exatamente isso, diz, de onde você veio? Satanás responde, Deus diz, observaste Jó? E Deus reitera as qualidades e qualificações de Jó. Só que Deus acrescenta, ele ainda mantém a sua integridade, mesmo havendo você, Satã, me incitado a golpeá-lo sem causa. Mas ele desafia Deus a tocar em Jó. E diz assim, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Esse toca-lhe é exatamente a ideia de golpear. Satanás desafia Deus a golpear Jó de modo pessoal, de modo corporal. Interessante que ele não pede para Deus matar Jó, porque ele quer exatamente ver Jó na lona para amaldiçoar Deus. E Deus, curiosamente, para nós, Deus autoriza. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. É simples assim, quando nós lemos, num só versículo. Satanás sai da presença de Deus e já está exatamente atingindo Jó. São muitas doenças que são atribuídas a Jó. Nós sabemos que eram chagas malignas. Podemos citar aqui úlceras, tumores, que apostemaram e que chegaram ao ponto de tomar conta do seu corpo todo. Neste ponto, nós temos no cenário onde Jó está, nós temos um episódio curioso, que é exatamente da esposa de Jó, que é muito censurada pelas pessoas, de certa forma, com razão, mas eu busquei exatamente um pouco a opinião de grandes estudiosos da palavra de Deus nesse sentido. Porque ela chega para Jó numa atitude desesperada
se inclina para aquele caco de homem que está ali, no chão, porque a Bíblia diz que Jó, ainda no capítulo 2, ele tomou um pedaço de telha para raspar com ele as feridas e assentou-se no meio da cinza. E a sua mulher chega para ele e faz uma proposta. Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. É assim que nós lemos, é assim que está escrito. E a resposta de Jó nós conhecemos também, mas vamos ver um pouquinho o que ele teria levado essa mulher, que a Bíblia não traz o seu nome, a trazer para Jó uma proposta tão, a nosso ver, e claramente uma proposta tão torta, uma proposta tão negativa para um homem que já estava na lona. O pastor Carlos Augusto Vailate, ele apresenta num artigo sobre o assunto, o artigo Livrando a Mulher de Jó do Banco dos Réus, ele se atreve, e bem interessante, ele apresenta uma tradução pessoal desse texto, porque há uma discussão entre os eruditos em relação ao significado desse termo, do original desse termo amaldiçoar. E há quem defenda que esse termo, no original, ele tanto pode significar amaldiçoar quanto abençoar, a depender do contexto, podendo também ser, no caso de abençoar, ou seja, de amaldiçoar, ser no sentido figurado. Mas veja o que ele coloca aqui, que poderia ser traduzido assim, e disse a esposa dele a ele: você ainda se mantém firme em sua integridade? Abençoe a Deus e morra. Poderia ser uma tradução, de acordo com o pastor Carlos Vailate. O reverendo Daniel Santos Júnior, que eu já citei aqui, pastor presbiteriano, ele tem um artigo muito interessante em defesa da mulher de Jó, onde ele traz uma profunda análise sobre a situação, sobre o contexto em que ela está, e ele compara o episódio de Jó e da sua mulher ao episódio bíblico parecido, quando Pedro foi claramente usado por Satanás para tentar convencer Jesus a desistir da cruz. E Jesus repreende Pedro, ou Satanás, que estava usando Pedro. E o reverendo Daniel Santos, ele cogita a possibilidade de que aquela atitude da mulher de Jó fosse exatamente uma atitude de quem estava sendo usada por Satanás para instigar Jó a blasfemar contra Deus. Interessante que ela fala exatamente no ponto em que Deus elogiara Jó, sobre a integridade. O pastor Esdras Bento, num artigo publicado na CPAD News, ele tem também uma explicação para essa situação, o artigo Os Sofrimentos da Mulher de Jó, publicado em 2010, e ele traz de forma mais, com certo eufemismo, exatamente essa situação, atentando para o fato de que Jó e sua esposa estavam passando por situações parecidas, por mais que não era ela que estava ferida, mas era o esposo, e ela estava vendo toda aquela situação do esposo ferido. Inclusive, dois desses artigos que eu cito, eles trazem um nome que a tradição atribui à mulher de Jó, que seria Citis. Né? Então, podemos sim mesmo, com esses posicionamentos, ver de forma mais carinhosa a forma como Jó responde para ela. Teria respondido assim: como fala qualquer doido, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Dependendo da forma como você lê o texto, já que nós não estamos vendo a cena, nós podemos dar uma entonação para essa resposta de Jó, uma entonação mais enérgica ou uma entonação mais carinhosa. Fica a critério do leitor, evidentemente. Mas o pastor Charles Swindoll, no seu livro, ele traz exatamente de forma mais moderada essa situação. Vejamos. Jó, querido, vamos parar por aqui. Não insista. Você não pode continuar vivendo assim. Não posso suportar.
Amaldiçoe a Deus e deixe que ele o leve para casa para viver com ele. Querida, não podemos explicar nada disso. Vamos então ficar à espera e ver Deus trabalhar. Nunca poderíamos imaginar o que aconteceu. Nossos corações estão partidos com essa perda. Perdemos tudo. Bem, não tudo. Ainda temos um ao outro. Nosso Deus tem um plano que está se desenrolando, embora não o possamos compreender neste momento. A compreensão de Jó sobre Deus e seus caminhos parecia estar no nível um pouco mais acima do de sua esposa, o que não a diminui. Afinal de contas, é Jó quem está sendo testado. Testado. Não é sua esposa. É Jó que é o alvo do ataque de Satanás. E curiosamente, essa esposa, ela parece ter a mesma percepção que Deus tem de Jó, quando ela fala exatamente sobre a integridade de Jó. O pastor Charles Swindoll prossegue ainda, nesse mesmo sentido aqui, quando escreve no seu livro. De alguma forma, ele já sabia que o barro não pergunta ao oleiro: o que fazes? O que estás fazendo? Diz Jó então: nada disso, querida, não vamos fazer isso. Servimos a um Deus que tem o direito de agir como quiser e não é obrigado a dar explicações ou pedir permissão. Faça você a sua avaliação sobre a pergunta da mulher de Jó e a resposta que Jó dá a ela. De qualquer forma, a lição que temos em Jó é a de um marido que claramente reprova o que a esposa falou. Apesar de dizer como fala qualquer doida, mas Jó não está chamando ela de doida. Jó não está sendo áspero com ela. Por exemplo, ele não faz como Davi, que chega a amaldiçoar Mical, sua esposa, filha de Saul. Não. Poderíamos dizer que Jó foi mais parecido com Assuero, quando Esther vai para uma audiência com ele, sem ter marcado antes, e ele recebe Esther, ele ouve Esther, ele atende o convite de Esther. Jó ouve sua esposa. Quando ela fala, ele responde de forma sincera, com o seu coração, mas ele fala ao coração dela quando diz: receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Entendamos esse mal como sendo exatamente a adversidade. E nós não vemos a mulher de Jó retrucando, a conversa acaba por aí. Ela é citada depois por Jó, nos seus lamentos lá na frente, e certamente ao final, no capítulo 42, no finalzinho do livro, é com ela que Jó tem mais 10 filhos. Pelo menos a Bíblia não nos dá nenhuma razão para pensarmos diferente. De volta ao monturo. Qual seria então o propósito da história de Jó? Quem aprende e ganha com tudo isso? O próprio Jó? Sua esposa? Seus amigos? Satanás, será que aprendeu com a vida de Jó e mudou, deixou de ser tão Satanás quanto ele é? Quem é que aprende com isso? Um rápido olhar para as suas circunstâncias deixa o leitor entristecido e confuso. Porque, na opinião de muitos, Jó é um estudo trágico. Mas veja bem, diferente das tragédias gregas, como as de Sófocles, de Eurípides, bem como os dramas trágicos de Shakespeare, o livro de Jó ele tem um final feliz. Com a história e acontecimento de Jó, aprendemos que Deus às vezes até silencia, mas que ele não se ausenta de nós. O seu silêncio não representa a sua ausência. Talvez um dia cada um de nós temos que encarar a verdade e ver que a vida não é só difícil, mas que muitas vezes ela é injusta. Você consegue lembrar de alguma história, talvez com você, e que você tenha tirado essa conclusão? É injusto. Até as crianças questionam quando a gente, às vezes, restringe alguns direitos delas, os filhos, e ele chega a dizer: mas pai, isso não é justo. Ainda criança, a pessoa já tem esse senso de justiça. Todos nós temos. Mas o que é justiça para mim e para você?
Lembro de um professor de direito que ele sempre perguntava assim, iniciava as aulas perguntando, mas o que é norma? O que é direito? O que é justiça? Pois bem, o que é justiça para você? Então, será que você e eu queremos que Deus seja justo conosco? Como seria se Ele fosse realmente justo comigo e com você? O que aconteceria comigo e com você agora, se Deus nos tratar de acordo com nossa justiça, com o nosso parâmetro de justiça e com o que merecemos? Podemos afirmar então que o maior beneficiado da história de Jó é eu e você, é o leitor. Sobretudo o leitor que aprende com Jó. Logo, o propósito de tudo isso é identificar a legitimidade, a autenticidade e motivação de nossa fidelidade a Deus, tendo Jó como parâmetro. Encontramos no livro de Jó um inimigo que não podemos ver, mas que é real. Você que está me assistindo, você acredita no poder do mal? Acredita que ele existe? Ou você prefere acreditar apenas em Deus? Ou talvez nem em Deus? Pois bem, quer acredite ou não, Deus existe. Só que vai além disso. O mal existe. Satanás existe. Nós vimos ele aqui no livro de Jó. Suportamos provações imerecidas, mas que por alguma razão são permitidas. A vida inclui provações que não merecemos, mas que devem mesmo assim ser suportadas. Há um plano que não compreendemos, mas que é o melhor para nós. Embora nós não compreendamos agora a sua plenitude, mas Deus tem um plano na minha vida e na sua vida. É porque nós somos muito limitados. Nós não conseguimos ver. Eu estou agora conversando com você, eu não consigo saber o que vai acontecer amanhã. Nem o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Eu não consigo saber. Nem você também. Nós somos limitados, nós não conseguimos ver o que vem depois. Não conseguimos ver o final das coisas. Deus sim. A visão de Deus é panorâmica. O vasto plano cósmico de Deus está em operação e ele não sente a necessidade nem a obrigação de explicá-lo sempre. Né? Afinal, quem é o Deus é ele, não nós. Fechando aqui apenas uma citação mais do pastor Charles Swindoll. Eu deixo para você essa palavra. Suporte a provação permitida por Deus. Nada toca a sua vida que não tenha passado primeiro pelas mãos de Deus. Ele tem pleno controle e tem o direito soberano de permitir provações que não merecemos por ser quem é. Ele sabe que ainda que não mereçamos, por pensarmos que não merecemos, ou ainda que não mereçamos de fato, mas ele tem propósito muito maior do que isso. Que Deus abençoe a sua vida. Já deixo o convite para você acompanhar no nosso canal os próximos vídeos, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe você e sua família.